Boa tarde, muito bem, muito bom dia, muito boa tarde. Esteja sempre ligado conosco, porque estamos sempre querendo trazer uma nova informação a fim de poder ajudar, né, o entendimento desta vida. Veja bem, nós temos a Santa Palavra e ela nos mostra, por exemplo, o chamado de Abraão, lá entre os versículos 1 a 3 de Gênesis capítulo 12. E nesse chamado existem algumas coisas bastante interessantes. Por exemplo, Deus não diz a Abraão: vai para aquela terra que eu vou te dar. Não. Ele diz: saia da terra da tua parentela e vai para um lugar o qual eu te mostrarei. Ou seja, ele não está dizendo nem para qual lugar Abraão deve ir ainda. Ele só está dizendo para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, eu te mostrarei no tempo certo. Não é agora, eu não estou te dizendo desde já, vá para lá, ó, tá vendo aquela rua, aquele número, aquele endereço, tal, vai lá. Não foi assim. Ele disse: vai e eu vou te mostrar um lugar lá no caminho. Eu vou te mostrar, eu não mostrei ainda. Eu te mostrarei no tempo certo. Você vai às escuras. A pergunta sempre é: você está se entregando a ponto de caminhar às escuras com Deus? Simplesmente caminhar porque Deus te mandou caminhar, levantar acampamento, juntar tuas coisas e seguir porque Ele te mandou seguir adiante, e acampar no lugar que simplesmente for um lugar que se apresentar a ti para que você possa acampar, você com tudo aquilo que é teu, com todas aquelas coisas que você tem, com tudo aquilo que você amealhou durante a tua vida. Porque observem que Abraão não era mais uma criança, ele já era um homem, ele já tinha gados, ele já tinha escravos, ele já tinha pessoas às expensas dele, pessoas que dependiam dele. Ele já era um homem bastante desenvolvido e ele resolveu seguir aquilo que Deus estava determinando para a vida dele. Ele resolveu que ele deveria sim caminhar às escuras, obedecendo simples e unicamente ao chamado de Deus. A gente observa logo em seguida que Deus faz uma promessa bastante encorajadora a ele, sim. Far-te-ei uma grande nação, etc, etc, etc. Quer dizer, quando Deus diz a ele: saia da terra de tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei no tempo certo, que mais tarde eu vou te mostrar, à medida que você for caminhando, eu vou te mostrar o caminho para onde você tem que ir. Se você fizer isso, mostrando que você realmente confia em mim, confia em Deus, ou seja, daí sim eu te abençoarei e farei de ti uma grande nação. Mas uma grande nação de um homem que até aquele momento nem filhos tinha, porque a esposa dele era estéril. Consequentemente, vejam, ele estava andando totalmente, sim, às escuras com Deus. Ele estava aceitando uma espécie de teste que Deus estava colocando sobre ele. E por que motivo ele foi testado? Ele foi testado para ver se Deus realmente tinha como confiar nele, para que ele provasse a Deus realmente qual era a confiança que ele daria. Por isso Deus disse: uma terra que eu te mostrarei. Ele não diz qual era a terra, ele não diz que tipo de terra seria, ele não disse absolutamente nada. Ele disse apenas e simplesmente que Abraão deveria ter uma fé
cega e absoluta naquilo que Deus estava lhe dizendo. Até porque far-te-ei uma grande nação. Ora, lógico, evidente que uma nação não nasce de um sopro. Ela tem todo um percalço a ser cumprido, né? Toda uma caminhada que tem que ser dada para que essa grande nação surja. Terão que vir os filhos, os netos dos netos, e aí é que vai ser formada a grande nação. Essa grande nação depende da possessão de terras, da possessão de você ser possuidor de várias coisas, dentre eles o poder de ter terras e o poder das armas também, para que você possa estar de fato à frente de uma grande nação. As pessoas precisam olhar para você e dizer realmente aquele lá é uma grande nação. Olha quantos escravos ele tem, olha quantos filhos ele tem, olha quanta gente ele tem à sua volta. Ou se ele der um assobio, olha quanta gente responde a ele. Aí sim, ele seria uma grande nação. Quer dizer, com as bênçãos da fertilidade, Deus iria multiplicar a semente de Abraão naquela ocasião, e de forma que ele viria a ser uma grande nação abençoada por Deus, porque ele seria abençoado em qualquer tipo de bênçãos que ele imaginasse. Ele seria abençoado em tudo porque ele simplesmente fechou os olhos, deixou a casa de seu pai e foi seguindo aquilo que Deus estava dizendo para ele que ele deveria ter feito, que era ir a uma terra que o Senhor iria lhe mostrar. O nome de Abraão seria engrandecido. De fato, a gente pode observar que a Escritura se cumpre a partir do momento que o próprio nome de Abraão se torna Abraão. Ou seja, ele cresce até no número de letras que compõem seu nome. Não quer dizer isso somente, mas é um dos outros pontos que a gente pode observar também, para a gente observar como Deus trabalha conosco, como é que Deus realmente pode ser a fonte de honra para a nossa vida, de onde nós podemos dizer que vem sim a promoção que nós estamos recebendo. Tá? Então, de qualquer forma, nós vemos que o testemunho que Abraão nos deixa, ele é aquele testemunho de fé descrito lá no livro de Hebreus, que diz que a fé é das coisas invisíveis, né, que você vê antes que elas se tornem realidade. E, de fato, o nosso querido Abraão, ele percebeu isso, ele entendeu isso e ele saiu caminhando rumo a encontrar essa bênção. É claro que Deus, veja bem, Deus, o que ele espera de você? Ele espera de você que você tenha essa fé para com ele. E por que essa fé para com ele? Porque é muito fácil a gente ter uma fé quando Deus diz assim, eu vou te dar um emprego, e depois que eu te der um emprego, você estiver ganhando bem, e daí você vai fazer aquilo que eu quero que você faça. Bom, digamos que assim é mais fácil de trabalhar, né? Eu quero ver você trabalhar no escuro. Eu quero ver você trabalhar apesar de tudo, apesar das circunstâncias, apesar das intempéries, você vendo tuas coisas indo para o lago, você vendo tua casa indo abaixo, você vendo tudo se perder, você vendo as pessoas contrárias a você, aí é que eu quero ver você se mexer. Eu tenho que lembrar a vocês que o próprio Abraão, quando ele chega na terra, uma terra, aspas, prometida, nós observamos ali que Abraão podia ter sido recebido como um grande rei que chega num lugar e etc. Mas não foi isso que aconteceu, gente. Ele não teve homenagens, ele não recebeu coroa nenhuma pelo povo que habitava naquela terra, de jeito nenhum. Ele chegou numa terra e
ele simplesmente chegou e ninguém notou, ninguém percebeu que ele chegou. E como é que ele consideraria que aquilo seria a terra da promessa? Ele chegou e ninguém olhou para ele. E, aliás, tinha muita gente que morava nessa terra. Essa terra não era uma terra abandonada que ele podia chegar, cercar e entrar e começar a morar. Não, ela era possuída pelos cananeus, que tinham maus vizinhos e que seriam maus vizinhos e pessoas muito ruins com aqueles que ousassem vir a se considerar proprietários daquelas terras. Então, quer dizer, aqueles cananeus eram pessoas muito rudes, muito difíceis de lidar. E Abraão chegou ali. Abraão chegou ali e tentou começar a sua vida. Ele estava para se estabelecer em um lugar que para ele era totalmente não era amistoso, não era um lugar que abria os braços para recebê-lo, de forma alguma. Então nós temos que ver que nossos destinos, é que nós muitas vezes temos que nos transferir e nos estabelecer em locais que não serão agradáveis aos nossos olhos, não serão agradáveis às nossas vidas. Nós teremos dificuldades, nós encontraremos dificuldades, como Abraão encontrou dificuldades. Abraão encontrou inúmeras dificuldades a ponto de ter que dizer, inclusive, que a própria mulher dele não era a mulher dele, porque ele tinha medo daquele povo, ele tinha medo de tudo, e ele levou a esposa dele, Sarai. Por quê? Porque ele tinha que levar Sarai porque ela era a esposa dele, ela era a família dele, ali foi constituída a família. Então ele tinha que ir e ela tinha que ir junto. Veja, a idade de Abraão naquela ocasião era de 75 anos, uma idade que talvez ele já estivesse mais com vontade de sentar, descansar, ficar parado esperando a morte chegar, porque afinal de contas 75 anos, já não era mais uma criança. Sabe, ficar andando, peregrinando de um lado para o outro, armando tenda, desarmando tenda e resolvendo os problemas em trânsito, porque se você tem um lugar fixo para resolver problema, fica mais fácil. As pessoas trazem os problemas a você os resolve e no outro dia a tua terra está frutífera. Agora, você resolver o problema num lugar para ir a outro, fica meio complicado. Você nunca vai ver o resultado daquilo tudo. Então, veja, Abraão, sim, foi obediente à ordem que Deus lhe deu. E foi obediente aqui e além, porque além ainda Deus lhe pede que em holocausto o seu único filho, o filho que veio da promessa, que era Isaque. E ele vai e leva Isaque a ponto que todo mundo já sabe. Depois o filho pergunta para ele: pai, cadê o cordeiro? Ele diz: o cordeiro para si Deus proverá. E dessa forma que ficou conhecido aquele monte como Deus proverá. Então nós entendemos que Deus tem os seus caminhos. Agora nós precisamos estar prontos a obedecer a Deus em tudo, com tudo e por tudo, apesar de todas as dificuldades. Observe, lembrando que Abraão saiu de um lugar onde ele era senhor e possuidor conhecido, porém ele estava na terra de seus pais. Ele estava na terra de seus pais, onde já era comum aquela adoração a deuses. E Abraão tinha a incumbência de, estabelecer uma nova forma de adoração a Deus. Não era a deuses, e sim a Deus, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quer dizer, ele vai instituir aquilo tudo, ele vai começar uma nova vida para um povo escolhido. E assim
que nós vamos conhecendo a história. Dessa forma que nós vamos ver que daí Abraão pegou tudo que tinha e levou consigo, levando consigo sua esposa, levando consigo seus escravos, seus empregados, levando consigo tudo. Ele não deixou absolutamente nada do que lhe pertencia para trás. Ou como diz a palavra, não deixou uma unha do seu gado, para que ele não tivesse saudade daquele lugar, para que ele pudesse, onde quer que ele chegasse, entender que ele estava chegando na sua terra, no seu lugar, desprendido de tudo aquilo que ele havia conquistado por conta do nome de seu pai. Ou seja, ele era poderoso porque seu pai também era poderoso. Seu pai já tinha uma prole, né? Seu pai já tinha filhos, já tinha netos e tal, e ele, por consequência, estando na terra de seu pai, ele era, digamos, reconhecido, mas para onde ele ia, ele não teria ninguém que o conhecesse. Portanto, ele teria que se refazer, ele teria que se reconstruir, ele teria que mostrar quem é que estava com ele, o Deus de Abraão, né? Que estaria com ele para protegê-lo, para dar-lhe tudo aquilo que estava sendo prometido. Aquilo que estava sendo prometido não eram terras. Te abençoarei, né, porque você está cumprindo aquilo que eu te pedi. Abençoar-te-ei, quer dizer, engrandecerei o teu nome. Veja, tu serás uma bênção. Até aqui ainda não havia aquela promessa de que eu vou te dar a terra que você pisar. Até porque Abraão viu a terra que Deus mostrou e teve que conquistá-la das mãos de outros, apoiado, claro, numa promessa de que Deus faria dele uma grande nação. Mas ele teria que tomar algumas decisões, e algumas decisões que seriam bastante complicadas, bastante duras, bastante, digamos assim, facas de dois gumes, porque você veja bem, você vai ter que tomar uma decisão que muitas vezes vai desagradar o teu adversário, e ao desagradar o teu adversário, pode ter certeza que o teu adversário vai querer algo contra você. Foi o que provavelmente aconteceu. Abraão chegou à terra que foi mostrado para ele, ele percebeu que tinha pessoas rudes morando ali, mas ele decidiu, é aqui que eu vou ter que ficar, decidiu provavelmente porque ele recebeu de Deus a incumbência, estabelece-te aqui, esta é a terra que eu estou te mostrando. E ele olhou para aquilo e não se sentiu intimidado, apesar dos vizinhos, apesar da vizinhança bastante hostil que estava por ali. Ele resolveu seguir aquilo que Deus estava falando. Começou a limpar, começou a arrumar, começou a cercar, começou a determinar que quem manda sou eu, e enfim, começou a conquistar também a confiança de seus vizinhos, a ponto de poder vir a ter o domínio sobre aquela terra. Então, daí Deus diz que dar-te-ei esta terra, eu te darei esta terra. Quer dizer, ele vai chegar ao lugar para, enfim, além de ter visto o que Deus tinha para ele ainda entender que Deus vai dar, e vai dar aquela terra a quem? Não é necessariamente ele, mas a sua descendência. Vejam só, a descendência de Abraão. Mas aí é uma história bastante longa, nós temos que ler ali o livro de Gênesis completo para entender melhor a coisa. De qualquer forma, nós vemos que nós temos que andar, sim, cegados. Nós temos que andar pelos olhos da fé, cegados pelos olhos materiais, mas pelos olhos espirituais, com os olhos da fé, vendo tudo aquilo que Deus está nos prometendo. Pense nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te liberte, que Deus te restaure, no nome santo de Jesus. Amém. Bye. Beijos.